Então, vamos lá, meus queridos alunos. Olá, mais uma vez. Pessoalzinho da Fati, saudade de vocês. Vamos mais para uma conversa no dia de hoje, dia 13 de outubro, dia do fisioterapeuta. Então, hoje é meu dia, porque há 29 anos atrás eu escolhi essa profissão que eu amo de paixão. E que trouxe tanta cura para a minha vida, e eu pude compartilhar os meus conhecimentos ao longo desses 29 anos com muita gente. E hoje eu vim fazer a mesma coisa com vocês aqui, compartilhar mais um pouquinho desse conhecimento que eu vim adquirindo ao longo de 29 anos, tá bom? Então, vamos compartilhar aqui a tela, para a gente ver o que tem aqui. Então, vamos lá. Vamos abrir, colocar maior aqui. Bom, pessoal, vou colocar mais um pouquinho aqui para okay? Então, o que você precisa considerar para ter saúde integral? Então, a minha disciplina na FAT é de saúde integral, onde eu falo dos aspectos da saúde física, mental, emocional e espiritual, porque são as dimensões do ser, né, do ser humano que somos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos, olhar um pouquinho para esses aspectos, só que de uma forma um pouquinho diferente hoje. Eu vou trazer para vocês os 5 níveis da cura. Então, a gente vai olhar para o que pode causar essa falta de saúde, que a gente chama muitas vezes de doença, né? Então, o que é ser saudável? Então, o que é ser saudável não é só a ausência de doença. Ser saudável engloba muitos outros aspectos. Então, não é só o aspecto físico. Eu posso estar com uma condição física maravilhosa, mas se eu não tiver com a minha mente, o meu emocional, esses outros aspectos espiritual mais equilibrado, ao longo de um tempo eu posso ter, então, eu posso ter repercussão no físico. Então, apesar da gente achar que se eu não tenho nada, sintoma no nível físico, eu estou saudável, nem sempre é correto afirmar isso, certo? Então, vamos olhar aí um pouquinho para uma outra questão, né? Nos níveis de cura. Então, deixa eu ver aqui. Ó. Antes disso, eu quero ver com vocês o seguinte. Ó. O processo de cura, seja qual for, só existirá quando alguém doente também fizer parte do processo. O que quer dizer isso? O que quer dizer que ao longo dessa caminhada, nesses 29 anos que eu escolhi a fisioterapia como profissão de alma mesmo, a gente, no início, quando a gente normalmente escolhe, né, a profissão, e no caso eu, quando eu escolhi a fisioterapia, eu pensava muito no aspecto realmente físico de tratar o ser humano. E ao longo dessa jornada, a gente vai observando, então, que aquele ser que está na nossa frente tem outros aspectos além do físico. Por quê? Porque se fosse assim, a gente ia lá tratar o físico, ia resolver o problema e essa pessoa não voltaria mais. E o que que eu observei, né? O que a gente observa da área da saúde? Que a gente consegue dar um tratamento para aquele aspecto físico, mas daqui a um tempo a pessoa volta com o mesmo sintoma, com os mesmos sinais. A queixa é a mesma. Então, o porquê, né? A gente vai observar que tem alguma coisa a mais. Então, eu fui estudando mais e observando que
outros aspectos estavam tendo que ser levados em consideração. Então, a gente não vai tratar a doença, a gente vai realmente tratar o doente. Na verdade, olhar para o doente e não para a doença. Ainda, infelizmente, na grande parte das terapias ou da medicina, algumas, né? Não são todos, não é genérico, mas a gente ainda vê isso, que olha para o aspecto físico só do paciente e não olha para o doente. Então, a gente tem que olhar muito além do aspecto físico. Então, no processo de cura, a gente tem que realmente observar que o doente tem que fazer parte do processo, porque ele tem uma grande responsabilidade na cura. Por quê? Porque se de alguma forma esse ente, esse ser, por outros aspectos, adoecer o corpo físico, ou a mente, ou o emocional, a gente tem que colocar para ele o conhecimento de como ele chegou nesse estado. E a partir do momento que ele conseguir olhar para como ele chegou nesse estado, ele vai ter possibilidade, então, de fazer o caminho contrário, que seria, então, identificar isso e aprender como eu faço, então, para não ter mais esses sinais e esses sintomas. Então, é a autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade ele só vai conseguir com o autoconhecimento. E o autoconhecimento vai vir através do conhecimento. Ele ter acesso a esse conhecimento, ter acesso a consciência, né, de como ele chegou nesse estado. Então, o processo de cura, seja qual for, qualquer terapia que se usar, qualquer que for, só existirá quando alguém doente também fizer parte do processo, para que a gente não terceirize ao outro ou crie expectativas de que o médico, o terapeuta ou o psicólogo, seja qual for aquele meio que ele chegou para, através do sintoma, que não vai ser o outro que vai curar ele. Nós temos a total capacidade de autocura, ok? Então, é muito importante a gente se atentar a este ponto. Então, os 5 níveis de cura que eu trouxe hoje, os outros vão ser, que vocês vão conhecer melhor hoje, mas o físico é o que a gente fala em todas as aulas eu trago bastante, né? Sempre colocando os aspectos do que a ciência, das ciências cognitivas, dos fenômenos, né? Na fenomenologia traz para a gente o que está adoecendo o aspecto físico também. Então, o físico é aquilo que aparece no corpo, então são os sinais e sintomas. Então, o que são sinais e sintomas? Sinais, por exemplo, eu posso ter eu não, né? Pode-se ter um problema de pele, que é um sinal, então tá todo mundo vendo, queda de cabelo, todo mundo tá vendo que o cabelo vai ficando ralo, então um aspecto que é um sinal que eu vejo que os outros veem. E os sintomas normalmente é o que eu sinto, em termos físicos, né? Então, é aquilo que aparece no corpo, é o sintoma, é o aspecto físico. Então, esse a gente pode usar vários métodos, práticas para curar para o aspecto físico. Mas se eu não tiver compreensão de que esse aspecto físico está ligado a outros aspectos, esse sintoma, esse sinal, tende a ter uma recorrência, ele vai voltar. Então, eu coloquei essa figura aí do carro, por quê? Porque o aspecto físico seria fazer a manutenção do carro, fazer os ajustes necessários para o carro, mas se não levar em conta o motorista, o condutor deste carro, como ele está usufruindo, ou como ele está utilizando esse veículo, que no caso da gente o veículo é o corpo, se eu não reeducar
esse motorista, esse condutor, a gente daqui a pouco está tentando fazer manutenção de novo desse carro e vai cair de novo naquilo que eu falei. Então, isso são os aspectos físicos, né, que a gente tem dos níveis de cura, ok? Depois a gente tem o aspecto mental, porque nas outras aulas e todas as outras, e a maioria delas, eu sempre converso, e nessas aulas da quarentena que a gente teve, eu falo do aspecto mental, que a mente cria a realidade, né? As nossas escolhas criam a realidade, a minha percepção de mundo que cria a minha realidade, porque a mente não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, a minha crença, o meu pensamento, que a minha mente está ali constantemente pensando, para o meu cérebro é real. Então, eu vou liberar todos os hormônios, vou liberar toda a bioquímica dessas emoções que estão envolvidas nos meus pensamentos, no meu sentir, no meu agir, e isso pode adoecer o meu aspecto físico. Então, realmente, a gente observa vários e vários estudos mostrando, por exemplo, dos efeitos placebo ou nocebo. O placebo é aquele que todo mundo conhece, que fazem estudos e já fizeram bastante, de dar comprimido de farinha ou de açúcar, né, que eles falam, para o paciente, dizendo que aquele remédio vai salvar a vida dele, ou que vai tirar o sintoma, ou que vai ajudar muito, e aí ele é realmente capaz de se curar daquele sintoma, porque ele realmente acreditou. Então, na verdade, o que a ciência vê é que a liberação de hormônios e todas as substâncias e toda a bioquímica vai favorecer esse corpo a entrar num estado de equilíbrio e aí voltar para o estado de saúde. Como o nocebo, é o contrário. Se realmente a pessoa toma um comprimido ou tem certeza, uma convicção de que aquilo vai fazer mal, olha, você tomou isso e isso é um veneno, isso vai fazer mal para você. E se a pessoa compra esse ponto de vista, lembra que eu falei da aula do ponto de vista? Se a pessoa realmente compra esse ponto de vista de que aquilo é muito nocivo, ela realmente vai fazer com que o corpo dela também produza toda a bioquímica que vai realmente ter sintomas para ela ao longo do tempo. Então, nossa mente, nosso mental, nossa mente, ela é muito poderosa porque a gente pode realmente ter a mente favorecendo o nosso estado de saúde ou não. Então, realmente, a gente tem que ficar muito atento o que a nossa mente está criando. E como eu sei disso? É só olhar os resultados da sua vida. Olhe para o resultado. Como você está? Qual é o seu estado de saúde? Você é uma pessoa que está muito queixosa fisicamente, mentalmente, emocionalmente? Então, você olhando para o resultado, os resultados da sua vida, você vai já ter uma noção de o que é que a sua mente está criando, baseado em que essa criação que está se materializando no seu corpo, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia. Então, é muito importante que se observe, né? E para se observar, a gente tem que estar num estado de presença, que também são matérias e são assuntos das outras aulas, estado de presença. Você está se percebendo, você está se observando como você está no aqui e no agora. Você está ansioso, você está muito ansioso, você está lá pensando naquilo que nem pode acontecer. Você está muito para baixo, né, com a tendência à depressão, então sem pressão, sem ânimo, sem vida. Por quê? Porque às vezes você está numa lamentação, um pensamento de coisas que você não conseguiu, que você não deu conta, você está parado na culpa, né? Então, a gente tem que olhar muito para isso. Eu vou voltar nesse caso aqui do carrinho, por exemplo.
daquela analogia que eu gosto de colocar. Quando a gente vai estar conduzindo um automóvel, a gente vai olhar para frente para conduzir. Porque se a gente não olha para frente, né? E a frente é o quê? Na verdade, é o aqui e agora, é o presente. Você está dirigindo, está olhando para frente, que é os próximos metros que estão à sua frente. Você está lá na observação. Você usa referenciais para continuar dirigindo. E os referenciais que a gente olha aí são os espelhinhos. Então, os espelhinhos são nosso referencial. Então, eu posso olhar lá para trás para ter referência de algumas coisas, do que não deu certo para eu fazer diferente. E se eu fico muito olhando só para os referenciais, só para o passado, e o que vai acontecer? Eu vou bater o carro. Né? Se eu ficar olhando muito lá, 1 quilômetro à frente, 800 metros à frente, eu ia não olhar logo nos primeiros metros ali, 1, 2, 3, 10 metros ali, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir conduzir esse carro de forma segura. Então, assim é a nossa vida, né? A gente, o nosso corpo é o nosso veículo e a gente é o condutor desse veículo. E então a gente tem que olhar bastante para isso, ok? Quanto à mente, o emocional, na verdade, né? Então é o terceiro nível aí que a gente tem que olhar. A mente molda o corpo e os comportamentos. Deixa eu tirar ele daqui. A mente molda o corpo e nossos comportamentos. Sim, sim. Então, a medicina integrativa, as terapias integrativas e complementares, elas estão aí a todo vapor. Por quê? Porque observou-se realmente que os sintomas do corpo, formato do corpo, tudo isso tem a ver com os nossos comportamentos. Então, a mente molda o corpo, por quê? Porque nós somos seres que sentem. Nós somos seres de emoção, de sentimento. A gente tem a parte cognitiva, que é o nosso pensar. E através de tudo isso, a gente vai ter a nossa ação, que vai ser o nosso agir. Então, a gente tem que olhar muito para o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço. Então, de novo, são os resultados. Se eu estou tendo resultados que não são favoráveis para a minha vida, se eu não estou bem nos relacionamentos profissional, familiar, amoroso, interrelacional, né, com o meio onde eu estou, eu tenho que parar e observar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando a partir daquilo que eu sinto e o que é que de que forma eu estou agindo, porque se eu quero resultado diferente, eu tenho que nessa tríade aí fazer alguma coisa diferente. Eu tenho que olhar para o meu sentimento, para o meu pensamento que faz eu agir daquele jeito. Então, se não está bom, eu tenho que buscar o que eu tenho que melhorar para fazer diferente e ter resultados diferentes. Porque não é se eu não fizer nada, a chance de mudar da noite para o dia vai ser mais desafiante. Então, a gente já teve lá na aula de meditação, que a gente viu que a prática da meditação, que é estar na presença, é trabalhar essa observação de nós mesmos, do ambiente, sem julgamento de nós nem do outro, vai aumentar até a massa cerebral. A gente viu lá 8 semanas de meditação, faz com que até haja um aumento do volume cerebral, ou seja, como se a gente tivesse musculação para o cérebro. Então, aumenta a área de sinapse, aumenta a minha probabilidade de pensar melhor, fazer melhor e ter resultados melhor na vida. E aí trazer, não dá para a gente falar do emocional sem também citar, por exemplo, o Grodeck, né? Que foi um médico que ele é considerado o pai da psicossomática. E assim, o pessoal usa muito a parte da psicossomática, da psique, né, da mente, com soma, que é o corpo, é o sentido no corpo, coisas que a partir da sua mente,
como se o nosso corpo e a nossa mente fossem desconectados. E eles não são, eles são uma entidade só. Não tem divisão. E para Grodeck, que ficou observando isso, se tornou médico e foi observando o aspecto físico, né, das pessoas, os sintomas físicos que ele tratava demais, ele foi observando então que isso tinha muito a ver com o emocional daquelas pessoas. E ele é contemporâneo de Freud, né? E aí ele tomou conhecimento dos estudos de Freud e, e aí ele pôde realmente comprovar algumas coisas por observação dos estudos de Freud e aquilo que ele tinha observado na clínica médica dele, né, no exercício da atividade médica dele. Ele quis demonstrar que não existe uma desconexão da mente e do corpo, que está tudo no mesmo indivíduo, e que era muito para se observar isso. Porque uma das frases dele é: por trás de toda somatização, ou seja, sintoma no corpo, existe um conflito emocional infantil não resolvido. Então, olha, se a gente olhar essa figurinha aí, gente, ontem foi o Dia das Crianças, né? E todo mundo postando lá, e falando, mantenha a sua criança viva, mantenha a sua criança alegre, mantenha o seu brincar, o seu se divertir. Mas nós, por que isso? Porque nós temos a nossa criança interior, que todo mundo já ouviu falar. A criança interior, ela tem as memórias. Então, não é uma entidade dentro da gente, a gente é a mesma pessoa, mas dentro de nós, as nossas células, fascias musculares, todos os registros do nosso corpo, está tudo que nós vivemos. Então, quando a gente viveu situações onde houve conflito emocional, fica gravado lá no HDzinho, lá em alguma parte do nosso ser, fica congelado a percepção que nós, quando éramos crianças, tivemos em determinados momentos da vida. Isso fica registrado lá no fundinho da gente, que a gente nem tem uma memória, às vezes, disso, mas está somatizado. Às vezes, com 30, 40 anos depois, você vai ter os sintomas e não sabe o porquê. Então, a gente tem que resgatar essa memória afetiva do que nós passamos em determinadas épocas da nossa infância, onde a gente estava moldando o nosso ser, para que a gente consiga ver o que acontece aqui, se tem relação com lá atrás, a gente resgatar isso e ressignificar para modificar, trazer para o consciente, modificar isso no hoje, no aqui, no agora. Nós somos 5% no consciente, 95% no inconsciente, então tem muita coisa aí que a gente não tem acesso. Hoje a gente tem muita ferramenta, porque a neurociência já avançou, as ciências cognitivas já avançaram, a própria física, né, trouxe muita tecnologia para ajudar a entender esse funcionamento, que antes não tinha aparelhagem para fazer esse estudo, hoje já tem. Então, todo mundo junto aí mostrando realmente o quanto há uma influência das nossas primeiras fases aí, desde a barriguinha da mãe até com o nosso estado de saúde hoje, e mostra também coisas que aconteceram até mesmo com o nosso clã, que é o que a gente vai ver agora ao próximo, né? Então, existe também na parte emocional, e a mente move o corpo e os comportamentos. Por quê? Também porque existe hoje terapias em que a gente observa o formato do corpo do indivíduo, né? Da pessoa. Quando ela chega com uma queixa para a gente é capaz de olhar, ver o formato do corpo e ver em que fase da infância dela, se foi desde a barriguinha da mãe, na primeira infância, então de 0
3 anos, né? De 0 a 1, de 1 a 2, de 3 a 5, de 5 a 7, as fases do desfraude, como ela foi desfraudada, a fase geral, né? O desmame da criança, como a mamãe passou tudo isso na barriguinha, quando ele estava quando a gente estava na barriga da mãe, tudo que ela passou, tudo que os nossos antepassados passaram, tudo isso vai moldar os comportamentos, o caráter da gente. E tudo através do corpo, a gente é capaz de olhar e observar. E isso é biológico. A gente vai estudar embriogênese, vai ver as membranas da formação do nosso corpo desde lá, de quando a gente era só uma amontoadinho de célula que foi se formando. Então, a gente tem que olhar muito para o aspecto emocional e ser corajoso mesmo, né? Ter coragem, porque muita gente fala assim, não quero relembrar isso, eu não quero nem ver, eu não quero mexer no passado, mas se a gente não olhar para esses aspectos, não tem chance da gente limpar, ressignificar e fazer diferente, reescrever a história da nossa vida, ok? E a gente tem que, então, olhar para o aspecto sistêmico mesmo, tá? O aspecto sistêmico é olhar para a família. Então, as nossas dores, né, físicas e emocionais, têm muito a ver com o plano, tem muito a ver com a nossa família, se ela foi uma família disfuncional. Então, às vezes, o meu corpo não está funcionando certas coisas porque os relacionamentos dessa família e toda a dinâmica familiar pode ter sido disfuncional, igual o meu corpo está ficando disfuncional, está perdendo a função natural dele. Então, tem a ver com os emaranhamentos relacionais, assim, que são os sinais e sintomas sistêmicos. Então, são os padrões familiares que se observa numa família, desde drogas, desde intrigas, desde de funções dentro daquele sistema, porque nós vivemos sobre determinadas leis da física, ação e reação. A gente tem a gravidade, por exemplo, a lei da gravidade. A gente sabe que a gente está sob influência total da gravidade. E tem algumas leis, por leis da física, que elas são observadas e eles conseguem fazer uma matemática com aquilo e conseguem comprovar, perfeito, melhor. A gente consegue, com uma matemática ali, demonstrar aquela lei da física, mas nem tudo que acontece na vida da gente e no planeta consegue-se matematicamente colocar em equação. Por exemplo, as leis sistêmicas. É o que envolve os relacionamentos familiares, né, que é o primeiro núcleo que a gente tem na nossa família, e depois todo o contexto do resto, né, profissionalmente, com relacionamento com outras pessoas. Então, as leis sistêmicas infringidas, né, vai dar ruim, né, como qualquer outra lei. Então, na justiça, se a gente está fora da lei da justiça, você vai ter que responder por isso perante a lei. E essas leis, por exemplo, como as leis sistêmicas, elas são observadas, são observáveis, que essas daí são, por exemplo, as 3 leis, né? As leis sistêmicas. Então, vocês já devem ter ouvido falar de Bert Hellinger, que foi um missionário católico, psicoterapeuta, que durante muitos anos da vida dele, observando, fazendo as missões, observando as famílias, os núcleos familiares onde ele ia, ele observou certas dinâmicas e não foi ele que inventou as leis sistêmicas. Muita gente fala assim, não, mas ele inventou. Não inventou. Como a gravidade está aí, ela observava. Não tem como contestar a gravidade, por mais que você queira falar que não acredita, se eu soltar
esse objeto aqui ele vai cair, independente de eu acreditar que ele existe ou não. É uma lei observável, ok? Nem precisa muito de matemática para isso. Existe uma matemática para ver a aceleração de um corpo, tá, na parte da física, mas ela é observável. Então, as leis do sistema não tem como a gente contestar, porque elas são observáveis. E o Bert, ele conseguiu colocar uma didática para a gente ter um entendimento melhor dessas leis, que são as leis do pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei da ordem. Então, como leis de trânsito, que se eu infringir pode dar um BO, então se eu passar um farol vermelho, se eu entrar numa contramão, se eu não parar numa faixa de pedestre, se eu andar uma moto também infringir a lei de trânsito, que tem que andar do lado esquerdo do carro, como eles fazem que anda muito do lado direito, acaba tendo todos essas colisões e tudo que a gente vê acontecer, se a gente infringe, a gente vai ter uma reação disso. A lei do pertencimento é que em qualquer relacionamento, principalmente que eu falei do núcleo familiar, a gente tem que incluir e excluir. Né? O incluir e o excluir. O que é isso? Pertencimento. Todos pertencem. Então, todos que estão numa família pertencem. Se a gente começa a excluir um familiar, então, são 10 irmãos, e começa a se excluir um desses irmãos, não... Por quê? Porque houve um julgamento de determinada ação que ele fez, e a partir desse momento, ele, como se não fizesse mais parte daquele clã, ele é um renegado, vai ter sintoma na família, porque houve aí um emaranhado sistêmico de muito julgamento com relação aos atos daquele irmão, e alguém nessa família, né, os descendentes dessa família, vão ter sintomas. Então, pode ter vícios, pode ter comportamentos agressivos, pode ter sintoma de doença, né, sintomas físicos mesmo. Então, precisa ser olhado. Um aborto, por exemplo, né? Aquela mãe teve um aborto e aí, por conta da dor, ela não quer falar nisso, não quer, é como se nada tivesse acontecido, né? Ela não quer mais tocar no assunto, então, quando ela tem o segundo e terceiro filho, ela vai falar, não, só tenho 2 filhos, ela não vai incluir aquele como 3 filhos, apesar de ele não estar ali. Então, o que a gente é observável, a gente que participa muito de constelações, a gente é observável os sintomas que dá naquela família. Enquanto aquela energia daquele ser que não pode ficar, não for incluída no sistema como pertencente, vai ter sintomas nos descendentes. No equilíbrio, por exemplo, o equilíbrio é dar e receber em todas as relações. A gente tem a relação horizontal, por exemplo, horizontal é marido e mulher, né? Ou um casal, que seja como tiver a configuração, mas onde um dá muito, né? E o outro está recebendo demais, então um dá demais, né? E esse recebe, e esse daqui não dá no mesmo ponto de equilíbrio, vai ter um sintoma e esse relacionamento acaba não sendo saudável. Vai ter muito conflito e às vezes depois até ruptura. Então, isso é o equilíbrio que fala da forma horizontal, né, entre os casais, porque tem que dar e receber, ele tem que estar equilibrado, e a gente observa isso. Só que dá demais, o que acontece? O outro tende a sair da relação brigado ou fazer alguma coisa para ter uma ruptura, e a ruptura nem não é de forma agradável. Tem o equilíbrio de forma vertical, é de pais para filhos. Então, por quê? Porque a gente dá para os nossos filhos muito mais do que a gente recebe deles. E está tudo certo, porque é uma lei orgânica, uma lei mais natural. A tendência da gente dar mais, porque a criança ainda e o adolescente ele não está na condição de devolver. Então, nas leis sistêmicas, a gente observa que
O outro, o filho, como que ele vai retribuir, vamos supor, como que ele retribuiria para nós pais? A partir do momento que ele dar certo na vida, o que é dar certo na vida? Dar certo na vida é ser feliz, não é ser rico, não é ter carro, não é ter coisas materiais, mas ele ser feliz naquilo que ele escolher, nos relacionamentos que ele estiver. Para nós pais, né, quando a gente está saudável, a gente vai acolher as escolhas dos nossos filhos, vendo se eles estão felizes naquela condição, não que a gente acha que é felicidade, né? Porque são outras percepções que a gente tem. E aí a vida que segue, quando os nossos filhos seguem a vida tendo seus filhos. Então, nessa linha aí, a gente acabou tendo o dar e receber, né? Eles tomaram de nós, e aí eles vão dar para os filhos dele, para a descendência dele. Ok? Não vou entrar em outros méritos, porque aqui é uma outra aula. Se é adotado, se não vai ter filho, se não quer perpetuar, né, esse clã, aí já é uma outra aula que a gente poderia falar um pouco mais sobre isso, ok? E ordem é hierarquia, então aquele que veio primeiro, ele deve, então, estar no lugar dele, não, cada um no seu quadrado. Então, pai é pai, mãe é mãe, filhos são filhos, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, e assim vai. Quem vem primeiro, né, ele tem uma certa prevalência em cima dos que vieram depois. A gente observa isso quando o filho caçula quer mandar nos irmãos, quer mandar nos pais, há uma desordem, é uma família disfuncional. Quando a mãe tira a autoridade do pai, é uma família disfuncional. Quando uma mãe separa e um filho quer tomar conta da mãe, ele está entrando no lugar do pai, né? Então, o sistema entende que tem uma desordem, né? Ele pode ser filho, ele não é marido da mãe, ele não tem as obrigações e os acordos que existiam antes com o pai e a mãe, o marido e a mulher ali, né? Então, quando ele se coloca nesse lugar, nem ele, a probabilidade dele ser feliz no amor é menor, e a mãe também, eles não estão disponíveis para o amor saudável, né? Dele como filho com outra mulher e dela como mulher com outro homem, ok? Então, isso vai ter sintoma. Tudo isso que eu estou falando porque vai ter sintoma. Vai ter sintoma no comportamento, vai ter sintoma na parte física e quando a gente coloca numa ferramenta com a constelação, há muitas, não é só a constelação, mas outras e outras terapias, eu já falei várias vezes nas aulas de muitas delas, a tendência de usar essas ferramentas que se olha para isso é colocar as coisas em ordem, aí os sintomas tendem a sanar e a sumir, né? A desaparecer. Então, esse é o quarto aspecto, o quarto nível de cura. E aí, voltar agora um pouquinho para a gente ver o que eu falei lá da parte das fases da nossa vida, porque a gente, de uns anos para cá, faz pouco tempo, né, do, do projeto Genoma, em 2003, foram descobrindo muitas coisas na parte dos genes, e o Bruce Lipton é um dos precursores aí com a biologia da crença, estudando as células, e outros cientistas também, observaram, então, o que hoje a gente conhece como epigenética. O que é epi? Epi é além da genética. Então, muito além da herança genética, muito além dos aspectos físicos e comportamentais do nosso clã, né? Do que a gente traz de informação no nosso DNA. É muito mais do que antes a gente achava que a gente era refém dos nossos antepassados, refém da nossa genética. Se meu avô era cardiopata, minha avó é cardiopata, minha mãe é cardiopata, então a chance de eu ser cardiopata é muito grande, né? Então a epigenética vem mostrar que assim, não necessariamente.
porque observaram-se que existe como se fosse um cliquezinho, né? Eles falam metilação, é um nome mais científico, mas é como se houvesse um clique. Eu posso vir com a informação de ter uma cardiopatia, ter uma doença, né, relacionada ao coração, vamos supor. Então, há uma propensão. Eu posso vir com essa informação no gene, mas o que vai startar eu ter ou não vai depender muito da percepção de mundo que eu tenho. E isso tem muito a ver com o comportamento, como eu vejo o mundo, né, quais as lentes do meu óculos para olhar e ter percepção. Sou pessimista, sou uma pessoa julgadora, sou uma pessoa que vê coisa ruim em tudo, eu estou muito no trauma, muito no drama, né? Então, tem os traumas e tem os dramas. O trauma é aquilo que eu não tive como escapar dele. Então, um abuso infantil, um abuso, um assédio moral em determinada época da vida, um acidente, uma notícia inesperada, isso é um trauma. E o drama? O drama é o que eu faço com isso, é a historinha que eu conto para mim o tempo todo, ó, porque eu sou uma coitada, porque é aquele fulano. São as explicações, as historinhas, a justificativa, que eu fico lá numa roda falando. Né? Quando a gente está justificando muito, pode olhar. Essas justificativas, as explicações, as historinhas são coisas que te mantêm no drama e te mantêm na doença. E então eles viram que vai depender da minha visão de mundo, para eu criar, então, essa realidade que não é favorável. E aí um start, né, no meu gene, essa informação que eu tenho no DNA. Então, os marcadores genéticos sofrem, sim, influência meio interno e meio externo. Então, aquilo que eu sinto como meu mundo interno e o que eu tenho, lógico, poluição, alimento, poluição eletromagnética, poluição sonora, poluição visual, poluição de pensamento, poluição eletromagnética, a química, os tóxicos que a gente ingere, que a gente respira, o alimento mesmo, né? Tudo, tudo, e o que eu consumo mentalmente também vai influenciar de fazer o clique para acontecer ou não acontecer. Então, a epigenética mostra muito que, por exemplo, a primeira fase é quando os gametas, né? Que são as informações que eu trago do meu clã de pai e o meu clã de mãe, que tem muita geração atrás de mim aí, que eu estou sobre essa influência. Segunda fase é o mundo intrauterino, então, o que a mamãe passou quando estava comigo na barriga vai ter influência, sim, da minha informação genética, de ficar lá aquele gene determinado de alguma doença dos meus antepassados ficarem lá na expectativa de serem acionados. E aí, por isso que a gente tem muita doença de criança, que já nasce, então, com essa doença. Ok? Por quê? Porque lá no mundo uterino, o intrauterino, vai ter uma repercussão, sim, ao biológico, porque a gente acha que um bebê, ele não está antenado, ele não está contactuando, né? E por isso que tem muita gente que acaba tirando a vida daquele serzinho que está em formação. Mas desde até 72 dias antes da fecundação, tudo que o pai e a mãe viveram também pode ter influência na hora da fecundação e está registrado nesse ovinho que vai se formar de acordo com o espermatozoide e o óvulo lá quando se juntar, vai vir essas informações também. E aí é um outro estudo que a gente estuda nas leis biológicas, na anatomia emocional, então outros estudos que a gente observa isso daí. Ok? Terceira fase é a infância. Aí, na infância, como a gente viu lá, ficou tudo registrado ali, né? Todos os traumas, os dramas vividos na condição que a criança era vulnerável, que ela não tinha discernimento para aquilo, ficou registrado. E lá, quando for adulto, em algum momento isso pode startar e a pessoa desenvolver aquela doença que vai desenvolver, às vezes, depois lá com 30, 40 anos, ou com 15, ou com 10, ou antes. Tá? E a quarta fase, então, do adulto criança, que é
realmente a gente ressignificar, olhar para tudo isso, ver por que eu estou com esses sintomas, procurar saber o que está relacionado com esses sintomas, porque às vezes vai lá, quando a gente vai procurar, isso aconteceu lá na mais tenra idade, na época do desfraude, do desmame, como foi a alfabetização, tudo isso porque tem a ver com a evolução do nosso sistema nervoso, que vai acontecendo do cérebro para baixo, né, pela nossa coluna inteira, por isso que a gente nasceu, não consegue mexer, ter controle, coordenação, e conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo essa evolução de coordenação motora e a gente vai controlando os nossos movimentos, inclusive os esfíncteres, né? Então, por isso que o desfraude antes do tempo pode provocar, sim, muita problematização lá quando adulto. Então, tirar a criança, colocar a criança para usar piniquinho, tirar a fralda dela antes da maturidade neurológica dela vai ter uma repercussão, então, depois, mais para frente, até mesmo o corpo dela vai se moldar diferente. Então, quando a gente olha o corpo, a gente sabe até se a criança foi desfraldada antes do tempo, ou na época da amamentação, etc. Tudo isso. Fica tudo impresso. O corpo fala, o corpo explica, o corpo denuncia, né? Tudo que aconteceu com a gente. Ok? Por isso que tem muita terapia que só em tocar, em movimentar as fáscias musculares que estão lá, as memórias, a pessoa vai no momento do trauma que aconteceu com ela. Então, é uma memória que é ativada naquele momento que você toca em determinadas partes ou faz certos movimentos. E a pessoa volta naquele momento e consegue, a partir dali, então, ressignificar, porque a criança, naquela época, não conseguiu, mas agora você é adulto, você tem todos os recursos para se curar, para autocura, porque agora você tem discernimento, você tem como estudar, você tem como ir atrás. Então, não tem motivo para ficar na dor, ok? E aí a epigenética mostra que é completamente mutável. A gente, então, pode modificar essa sentença que antigamente a gente tinha, né, de que uma vez que alguém na sua família tem, outro tem, você está fadado a ter. Não, ok? Então, eles já mostraram, então, que nós somos capazes de autocura, de buscar, através de todo esse entendimento, de como se curar. Então, meus queridos, é mais uma aula para a gente olhar de forma diferente para as situações da nossa vida, saber que se vocês buscarem o conhecimento, o autoconhecimento, vocês vão conseguir se autodesenvolver, saber onde procurar essa cura, sabendo, na verdade, você vai procurar fora métodos e práticas que vão dar certo para você, para o seu caso, que nem sempre o que vai funcionar para um vai funcionar para o outro, mas vocês terem noção de que existe e chegarem até esses processos, esses métodos, essas práticas, uns facilitadores que vão ajudar você a trazer todo o potencial de autocura que está aí dentro de você e você é totalmente capaz, tá? Com ajuda, lógico. É muito bom a gente saber que a gente tem ajuda da psicoterapia e das terapias integrativas e da medicina tradicional, que vai ter também recurso, e a medicina integrativa, que vai ter recurso também, através da alopatia e da homeopatia ou de outras práticas também. Ok? Então, espero ter ajudado mais uma vez a vocês expandirem essa consciência de que existe todos esses recursos à disposição e só que tem que ter a disposição de ir atrás, de buscar esse conhecimento, ok? Então, não delegar para a gente, né, os fisioterapeutas, terapeutas e médicos, etc., não delegar para que a gente cure, porque eu não curo ninguém. Eu aprendi, eu estudei várias técnicas, metodologias práticas para ser uma facilitadora neste processo de autocura das pessoas.
ok? Então, para terminar aqui, a gente tem aí o Hipócrates, né? Que é o pai da medicina, e ele fala, né? Antes de curar alguém, pergunte-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Então, é uma autoanálise grande de observar qual é o ganho que se tem com esse sintoma, sempre tem ganho, por isso que a gente fica muito tempo nele, né? Qual é o ganho, ou qual é o emaranhado, ou o que está acontecendo que eu estou lá no looping, né? Sempre ali revivendo aqueles padrões que me limitam como ser humano divino que somos, né? Essa divindade que a gente tem dentro da gente, porque esse corpo é extraordinariamente perfeito. O que a gente faz com ele, que acaba tirando ele dessa perfeição, dessa natureza perfeita que a gente tem. Ok? Então, eu espero ter contribuído nesse dia 13 de outubro de 2020, e que, inclusive, é o aniversário do Brodeck, desse médico que tanto trouxe essa visão do ser humano integral, não desmembrar ele da psique, da mente dele, né, do corpo dele, dos sintomas. Né? Ele nasceu em 13 de outubro de 1866. E veio bem a calhar esse dia para esse assunto. Tá bom? Então, namastê. Beijo grande do coração de vocês e espero em breve a gente estar novamente juntos e ter muita coisa boa também para contar, ok?